Eu vou apresentar aqui para vocês um pouco, uma apresentação da empresa para mostrar o que a gente é, o que a gente faz. Apresentar alguns exemplos de inovações que a Embraer fez ao longo dos anos e também como o modelo de gestão da inovação da empresa está estruturado. Esse primeiro slide ele é importante porque ele mostra os valores da empresa. Esses valores não são uma coisa que veio de cima para baixo, que a direção impôs. Foi uma coisa que foi mapeada dentre os funcionários para identificar como era a forma que a gente se comportava. Então, a gente pode falar que na Embraer a gente veste a camisa, a gente faz o que a gente prega nos valores, e é muito comum a gente citar esses valores no nosso dia a dia. E tem um aqui que é que eu vou destacar para a apresentação de hoje, que é o ousadia e inovação são a nossa marca. Então a gente fala que na Embraer nós somos ousados, nós somos inovadores, a gente prega isso no dia a dia. Isso é muito importante para a cultura, e a cultura tem um papel fundamental quando a gente procura atingir um resultado inovador. Hoje a Embraer está com mais de 19 mil funcionários, sendo que mais de 17 mil estão no Brasil. Além disso, tem 2.300 empregados em joint ventures e coligadas. Aqui são as cidades que a gente está presente no mundo. Então, a gente está quase que em todos os continentes, onde os continentes que a gente não tem unidade, eles são cobertos por escritórios em outros lugares do mundo. E tem até uma unidade aqui em Belo Horizonte, que muita gente ainda não conhece, mas a gente está com um escritório de engenharia aqui, com mais de 160 pessoas. É o escritório que eu trabalho atualmente. Eu passei um tempo na Embraer de São José dos Campos e agora estou aqui. A gente fica lá no CETEC. Dentre os nossos produtos, o principal são os aviões da aviação comercial. A gente tem a família de jets, que é o carro-chefe da empresa. No Brasil, o principal cliente dos jets é a Azul, mas a maior parte do mercado está fora do Brasil mesmo. E a gente está desenvolvendo a família 2, que são esses últimos da fila aqui embaixo. A gente também atua na aviação executiva, que é um mercado que a Embraer não fazia parte no começo desse século. E a Embraer foi a empresa que mais lançou produtos diferentes na aviação executiva no mercado nos últimos anos. A gente tem 7 produtos cobrindo desde o Phenom 100, que é um avião pequeno de 6 a 18 ocupantes, até o Line de 1000, que são 19 passageiros no executivo. E a gente também atua na área de defesa e segurança, desde aviões de treinamento como o Super Tucano, aviões de vigilância, e o KC-390, que é um cargueiro que está em desenvolvimento. É o maior avião que a Embraer já projetou e fabricou. Por enquanto ele só está com os protótipos voando, mas em breve deve começar a ser entregue. Fora do ramo da aviação, a gente tem um portfólio integrado de defesa e segurança com várias outras empresas que são do grupo Embraer, como a TEC, Bradar, Ogma, Saves e a Visiono. E essas empresas elas acabam aproveitando uma competência que a Embraer tem na integração de sistemas complexos para poder expandir a nossa área de atuação. Também fora do ramo da aviação, a gente tem a Embraer Sistemas, que é uma empresa que foi criada para integrar sistemas complexos para setores além da aviação e defesa, como, por exemplo, óleo e gás e mineração. Então, essa foi só uma breve apresentação da Embraer, para que vocês conheçam um pouco mais da empresa. E agora eu vou entrar nos casos de inovação que a gente tem como exemplo para a Embraer. Primeiro, esse é o mais recente, que é a redução do consumo de combustível do E-175, que é um dos jets, um avião comercial que a gente tem. Nos últimos anos, a gente fez várias modificações de produto, principalmente uma significativa foi a ponta da asa, e são modificações que, embora pareçam pequenas, elas acabaram reduzindo o consumo de combustível em 6,4%. Na prática, para um cliente com 100 aeronaves, essa é uma economia de 122 milhões de dólares por ano.
só de inovações incrementais em um produto que já estava no mercado. Outro exemplo de inovação da Embraer é o formato da fuselagem que a gente chama de double bubble, que são duas bolhas, uma em cima da outra. A fuselagem ela não tem um formato circular, e isso acaba provendo uma cabine mais espaçosa que a média, você tendo 4 assentos e conseguindo distribuir melhor a bagagem. Esse é um formato que ninguém usava antes da Embraer para aviões desse porte, e na prática a gente consegue prover um conforto muito maior e um aproveitamento muito melhor de espaço do avião. Uma inovação que foi que garantiu a sustentabilidade da Embraer nos anos 90 foi o modelo de parceria de risco. Isso foi uma inovação de processo. Pouco antes da Embraer ser privatizada, a empresa estava sem recursos para poder projetar um avião novo, e aí ela propôs para alguns fabricantes, no caso foram 4 parceiros, para que eles desenvolvessem o avião em conjunto com a Embraer, cada um responsável por uma parte, que aqui estão representados nessa figura, no modelo de parceria de risco. O que isso quer dizer? Se o avião dá certo, se o projeto dá certo e vende, todo mundo se dá bem, que todo mundo vai vender mais. Se não der certo, que infelizmente não aconteceu, né, e aí todo mundo estava assumindo o risco. Esse modelo de parceria de risco, ele foi um sucesso, no caso dos aviões que a gente projetou nos anos 90, que foi a família do 145, e para os projetos seguintes isso foi intensificado. Então, nos anos 2000, nos E-Jets, a gente já estava com 16 parceiros de risco desenvolvendo um avião em conjunto com a gente, e esse foi uma prática que acabou sendo replicada por outros fabricantes de aeronaves, outros concorrentes, que foi um modelo que trouxe muito bons resultados. Outra inovação foi relacionada ao posicionamento de mercado dos E-Jets, que são os aviões que a gente lançou no começo desse século, os aviões comerciais. A Embraer identificou que existia uma lacuna de produtos na categoria de 70 a 110 assentos. Ou você tinha aviões muito pequenos, ou então aviões muito grandes. Ninguém se posicionou nesse mercado, até que a Embraer projetou os E-Jets, e como ela foi a primeira, pioneira, e fez um produto muito bom, ela acabou se tornando líder do mercado, né, nesse ramo. Então, a Embraer hoje é a terceira fabricante de aviões comerciais do mundo, atrás da Boeing e da Airbus. Mas nesse nicho de 70 a 110 assentos, a Embraer é a primeira colocada, porque ela foi pioneira e identificou um mercado que existia, mas ninguém tinha projetado um produto para ele. E outra inovação recente, uma inovação de produto, é no Legacy 500, que é um avião executivo. E esse avião, ele é o mais moderno da categoria dele, foi o primeiro avião desse tamanho que tem full fly-by-wire, que quer dizer, isso quer dizer que o fly-by-wire são comandos eletrônicos para poder controlar a superfície de comando de avião. O piloto não está puxando um cabo lá para poder mexer a superfície de comando do avião, é tudo por meio de software. E para essa categoria de avião executivo, isso foi uma inovação. Então, assim, dados esses exemplos que a gente tem, eu queria falar um pouco sobre como é a dinâmica da inovação na empresa, como que a gente consegue atingir resultados assim e o que permite que isso aconteça. Esse é o modelo Embraer de gestão da inovação. A gente separa as inovações, inovação espontânea e estratégica. A inovação espontânea é aquela que vem das pessoas naturalmente, que ela é permitida por um ambiente propício à inovação. Então, se a pessoa tem um ambiente que permita com que ela proponha coisas novas, desenvolva coisas novas, essas inovações vão pipocar naturalmente, por isso da pipoca. Mas, por outro lado, a gente tem que se preocupar com aquilo que é estratégico para a empresa.
porque não necessariamente essas inovações espontâneas elas vão estar seguindo exatamente o rumo, o posicionamento de mercado que a gente quer tomar. Então, a inovação estratégica ela é direcionada pela liderança e também acontece na empresa. E no topo a gente tem uma área de gestão da inovação, que é uma área corporativa, que está acompanhando tudo que está acontecendo na empresa e procurando propiciar o ambiente, os recursos necessários para que a inovação aconteça. No desenvolvimento de produtos, a gente tem vários grupos que estão atuando no desenvolvimento de inovação. Tem a parte de estratégia corporativa, as unidades de negócio, que são comercial, executivo e defesa, a área de estudos conceituais e definições de produtos e a área de desenvolvimento tecnológico, que é uma área de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Essas áreas integradas, elas vão buscando novos mercados, conceitos, quais são as tecnologias e fazendo planejamento tecnológico para que a empresa vá desenvolvendo seus projetos. A gente tem também um programa que ele é liderado pela área de gestão da inovação, que é o Greenlight, que ele provém o tempo e os recursos necessários para que as pessoas desenvolvam suas inovações. Então, se alguém tem alguma ideia que não necessariamente tenha ligação com um produto da Embraer, pode ser até um mercado novo, já teve até empresa nova que surgiu dentro do Greenlight, essa pessoa ela apresenta essa ideia para uma banca de diretores e, sendo aprovada, ela vai ter de 20% a 100% do tempo mais os recursos necessários para que ela desenvolva. E aí isso vai desde a concepção da ideia até que vire um projeto no portfólio da empresa. Além disso, a gente tem esse Greenlight, ele faz parte do programa Inova. O programa Inova, além desse Greenlight, ele tem outros processos. Tem um processo de Desafio Inova, que é um processo baseado nas ferramentas de inovação aberta que a gente tem no mercado, só que a gente faz internamente. Dentro do Desafio Inova, qualquer gerência pode propor um desafio que não foi resolvido internamente, para que toda a empresa possa colaborar. Então, as pessoas participam dando ideias ou melhorando as ideias que foram dadas e construindo protótipos para poder resolver esse desafio. A gente tem espaços para favorecer a experimentação e a criatividade, que são laboratórios de prototipação, salas com um visual um pouco diferente do convencional, que é mais coloridas, essas coisas que a gente costuma ver em startups, para que as pessoas saiam um pouco do ambiente que elas estão. E tem os processos de reconhecimento à inovação, onde os gestores reconhecem os funcionários pelas inovações que eles implantaram ao longo do seu trabalho. A gente também tem o programa Boa Ideia, que é um programa muito antigo, tem mais de 20 anos na empresa. E esse gráfico ele mostra ao longo dos anos o número de ideias apresentadas e implantadas, e aqui o custo de implantação das ideias e o benefício gerado. Só para ter uma ideia, nos dados do último ano, a gente teve mais de 10 mil ideias implementadas, com um custo de 2,7 milhões para ter um retorno de 32,4. Então, é um investimento muito baixo perto do retorno que a gente tem. E tudo isso acontece porque a gente procura ter um ambiente propício à inovação na empresa. Dentro de cada uma dessas caixinhas aqui, tem alguns exemplos de atuação da Embraer para que o ecossistema de inovação na empresa seja funcional. Então, é importante que, no caso, a gente tenha um programa de excelência empresarial. Esse programa ele tem um foco em melhoria contínua em todas as áreas da empresa, e ele é uma peça-chave na inovação. A gente tem esses programas que valorizam a inovação espontânea, como o Greenlight, que eu falei, o Boa Ideia e o reconhecimento. Tem atuação em gestão do conhecimento, pesquisa e desenvolvimento, que a gente tem uma área grande de desenvolvimento tecnológico,
atua com desenvolvimento integrado de produto. Trabalha também com inovação aberta, em cooperações com consórcios e parcerias. Incentiva o empreendedorismo, tanto interno quanto externo. Então, para que a gente tenha uma inovação dentro da empresa, a gente tem que ter o intraempreendedorismo. As pessoas elas têm que se sentir à vontade para poder desenvolver seus projetos dentro da empresa. E a gente procura dar esse espaço para as pessoas. A gente também trabalha com muitas entidades de fomento à pesquisa. Existe um comitê de propriedade intelectual dentro da empresa, existe um grande número de patentes. Todo ano a gente faz um evento de reconhecimento de patentes da empresa. Tem vários programas de ensino e capacitação. Treinamento é uma coisa que é muito valorizada, tanto interno quanto externo. E a gente tem os laboratórios para inovação, que eu já comentei, as fábricas de protótipos, tem os ensaios em voo. E tem vários programas internos, como o próprio Programa Inova, o Programa de Excelência Empresarial. Todas essas pecinhas são chave para fazer com que a inovação ela realmente aconteça dentro da empresa. E aqui são alguns dos resultados que a gente tem dos últimos anos. Hoje, dos mais de 19 mil funcionários que eu comentei, são cerca de 5.900 dedicados à pesquisa e desenvolvimento. São cerca de 625 milhões de dólares investidos em P&D e CAPEX no último ano, que equivale a 10,5% da receita. 46% da receita líquida provém de inovações que foram implantadas entre 2010 e 2014. Esse número é um pouco curioso, porque às vezes a gente tende a achar que ele tem que ser muito alto, mas não. O número de inovação ele tem que ser num patamar que você garanta que você vai permanecer no mercado e produzir novos produtos, mas você não vai matar os produtos anteriores. Então, você tem que, para cada empresa, para cada ramo, você tem que achar um equilíbrio para ver qual que é a porcentagem da sua receita que tem que ser proveniente de inovação. Com relação a patentes, sim, foram 271 patentes depositadas entre 2010 e 2014. A Embraer ela ganhou recentemente o prêmio FINEP de inovação. E a gente destaca como muito importante o Programa Inova, que é um programa de estímulo e viabilização da inovação. Isso rapidamente é o que eu queria apresentar para vocês. Depois que vocês tiverem alguma pergunta, eu vou estar aqui na mesa. E se não der tempo de conversar na mesa, eu estou aqui durante o resto do dia para poder conversar com quem tiver interesse. Obrigado.